Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinito na sua sabedoria. Ou melhor, é infinita a sua sabedoria. O salmista aqui ele descreve a sabedoria de Deus. A sabedoria é a capacidade de Deus governar e sustentar todas as coisas. É o poder de Deus que faz com que ele governa tudo e todos. Ele decreta tudo que a sua sabedoria, ele decreta absolutamente tudo que a sua sabedoria arquiteta. O teólogo Pink, ele diz assim: Deus fez tudo com perfeita sabedoria. Em primeiro lugar, fez tudo para a sua glória. Em segundo lugar, visando o bem do seu povo. A sabedoria de Deus se resume nisso tudo. Ele planejou tudo para a sua glória, visando o bem do seu povo. O conhecimento dos homens, ele é adquirido com o passar do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais os homens se tornam sábios, mais eles vão aprendendo coisas. Mas o conhecimento de Deus não vem com o passar do tempo. Antes de existir tempo, Deus já existia. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. O conhecimento de Deus não vem por meio de livros, de universidade, de estudo. Ele já era sábio antes disso tudo existir. A sabedoria de Deus, ela é autoexistente. Ela não é adquirida com o tempo. Muito pelo contrário, né? O tempo aprende com Deus. E Deus não aprende absolutamente nada com o tempo. E Deus, por ser soberano, pode tudo e sabe tudo, não consulta nada e nem ninguém. Mas a Ele todos é consultado, ou melhor, todos consultam Deus, mas Ele não consulta ninguém. Ele sabe tudo sobre todos, mesmo que nós não falemos nada para Ele. Ele sabe absolutamente tudo. E quando Deus diz, vocês devem orar de acordo com a minha vontade, é exatamente por isso, por Ele ser sábio, por Ele ser mais sábio do que nós, Ele diz para nós orarmos de acordo com a sua vontade, porque a vontade dele é muito mais elevada que a nossa. Ele sabe melhor do que vocês aquilo que vai fazer bem para você, porque ele é infinitamente sábio. Não é aconselhado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Em sua sabedoria, ele não precisa de ninguém para lhe dizer o que é certo ou o que é errado. Não precisa de ninguém para dizer o que é errado, porque ele nunca erra. Não precisa de ninguém para dizer o que é certo, porque ele sabe tudo. Então, esse atributo de Deus, ele é muito confortador para os cristãos. Porque sabemos que nós somos filhos de um Deus que faz tudo, absolutamente tudo, de forma perfeita. De tudo. Os homens mudam porque eles aprendem novas coisas. Eles falham, eles erram. Mas Deus não pode aprender. Porque a sua sabedoria é infinita. Deus nunca vai aprender nada conosco. Porque Ele já sabe de tudo. Não há nada que aconteça no tempo que Deus já não sabe. Melhor, que Deus já não teve conhecimento na eternidade. Aquilo que acontecer, só vai acontecer porque Ele decretou que acontecesse. Então Ele sabe tudo que acontece, porque acontece com a permissão dEle, conforme nós falamos no domingo retrasado, né? Que as coisas só acontecem porque Deus quer que aconteçam. Se não quisesse acontecer, nada aconteceria. Então, Jó diz que a sabedoria de Deus é mais profunda que os oceanos, mais larga que o céu. O apóstolo Paulo, numa expressão poética, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 11, no verso 33. Nós estamos nas mãos de um Deus que é tremendamente sábio. E quando nós falamos, Deus, seja feita a sua vontade, nós temos a recorrer para aquele que é muito mais sábio do que nós e que vai fazer tudo perfeitamente melhor do que nós. Então ele diz, olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: seja feita a minha vontade. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho nem um pingo de sabedoria para falar da sabedoria de Deus. A nossa mente, ele é muito superficial.
essa sabedoria é muito profunda, como Paulo descreve aqui. A mente humana não consegue entender, mas ai da mente que não se esforçar para fazer isso. Ai daqueles que não fazerem nada para se prostrar, para buscar compreender a sabedoria divina desse nosso Deus. Então, pensam comigo. Se Deus só tivesse poder, mas não tivesse sabedoria, ele estava sujeito a falhar, a errar. E não seria um Deus confiável para nós. Se ele só tivesse amor, mas não tivesse sabedoria, ele podia ser enganado de tanto amar os homens. Se ele só tivesse justiça, mas não tivesse sabedoria, ele seria um tirano para conosco, para com aqueles que são governados por ele. Então, a sabedoria de Deus faz com que tudo, absolutamente tudo que ele faça, seja perfeito, seja brilhante, seja puro, seja santo. De modo que não pode ser nem injusto, nem imperfeito e nem pode falhar. O puritano Charnock, ele dizia assim: se a conduta de sabedoria, a misericórdia de Deus seria uma fraqueza, a justiça uma crueldade, a aparência, ou melhor, a paciência uma timidez, seu poder uma pressão. Sem sabedoria, nenhum do atributo de Deus, ou melhor, resplandeceria com tanto brilho, conforme eles resplandecem hoje. Então, sem a sabedoria, todos os outros atributos estavam sujeitos a mudanças, a falhar. Por que falamos que Deus não muda? Porque Ele é absolutamente sábio e decretou tudo de forma sábia e nunca vai mudar. Então, sem a sabedoria de Deus, esse universo que nós vemos aqui não seria governado com tanta perfeição conforme nós vemos hoje. Seria um caos. O universo só é assim por causa de Deus. Imagina se Deus abandonasse o universo. Pensam num Deus sábio, que criou absolutamente tudo. Pensam num Deus que criou o céu, onde não existia céu. Criou a terra, quando não existia nada. Ele criou a luz no meio da escuridão. Não existia água nem nada. Ele criou isso tudo sozinho. Não havia nada para ele se espelhar. Não há nada que Deus disse: vou ver isso e vou imitar e vou criar. Não existia absolutamente nada. A Bíblia declara que a terra era sem forma e vazia. Mas ele não. A Bíblia declara que era um caos. Não existia absolutamente nada. Não havia luz. Mas contudo, ele nunca esteve em treva. Não havia forma na terra, mas contudo ele já era formoso. Então, não havia nada que Deus olhasse e falasse assim: eu vou me inspirar nisso para criar homem, para criar o universo. Deus não teve nada para se espelhar para criar um homem, senão ele próprio. Deus, ele é a sua própria inspiração. A sabedoria dele é autoexistente. Então, pensam numa mente de um Deus sábio assim. Onde é que ele tirou a ideia para criar um homem? Só uma mente brilhante, como a mente de Deus. Podia ter uma ideia como essa, de criar o ser humano, de criar o céu, de criar a terra. Nós não somos resultado apenas de uma relação sexual. Nós somos resultado da sabedoria divina. Foi a mente do Senhor que nos projetou essa sabedoria divina. Não há nada debaixo do sol, absolutamente nada que os homens descobrem ou que os homens tentam fazer, que não foi projetado ou criado pela mente do Eterno, pela mente de Deus. Pensa em qualquer ciência que os homens quiserem pensar. Eu conseguirei mostrar para você, nas Escrituras, que ela foi criada por Deus. Absolutamente tudo foi criado por Deus, todas as ciências, tudo. Pensa na arquitetura, pensa no céu. Foi ele que arquitetou a terra, criou o céu. Pensa na astrologia, os astros que estão no céu. Pensa no sol, você verá que a Bíblia declara que ele é o sol da justiça. Pensa nas estrelas, você verá que a Bíblia declara que ele é a estrela da manhã, a estrela de Davi. Não há absolutamente nada que não aponta para o Criador nesse universo. Ele é a luz do mundo, ele declarou isso. Ele é a luz do mundo, absolutamente tudo. Ou tentem falar de agricultura, vocês verão que aí no livro de Gênesis, no capítulo 2,
ele fazia brotar da terra água para regar a terra para alimentar Adão. Pense em qualquer coisa. Ou pense em economia. Vocês verão que no livro de Gênesis, no capítulo número 41, ele ensinou José sobre isso. Antes de existir qualquer coisa, antes dos homens descobrirem economia, astrologias, isso tudo já havia sido criado pelo Eterno. A mente do Senhor já tinha criado tudo isso. Isso é resultado da sua sabedoria. Podem pensar qualquer coisa que seja boa, eu lhes mostrarei que pertence ao bom Deus. A sua mente planejou aquilo tudo. Ou pensem direito. Ele foi o primeiro legislador. Declarou as suas leis no livro de Êxodo, no capítulo 20. Então, os homens apenas estudam aquilo que Deus criou. Se Deus não criasse nada, o homem não teria nada para estudar. Mas os homens são tão cegos que não conseguem ver Deus nisso tudo. Não conseguem contemplar a sabedoria de Deus. Os homens só tinham que estudar por causa de Deus. Mas hoje, infelizmente, nós vemos alguns cientistas que não conseguem ver Deus nisso. A ciência, em nenhum momento, é contra o cristianismo, ou contra a religião. Mas alguns cientistas, sim. Porque Deus é o autor da ciência. Ele é o autor de tudo. Toda boa dádiva vem do bom Deus. Então, se a sabedoria de Deus não tivesse pensado na química, na física, na biologia, nisso tudo, a vida do homem seria um caos, não teria nada para estudar. Antes dos homens nomearem os planetas, Júpiter, Saturno, qualquer coisa, eles já existiam. Isso tudo já existia antes do homem existir. Porque houve um Deus, a mente de um Deus puro, poderoso, arquitetou tudo isso. Pensam nos corpos celestes. Olham a sabedoria de Deus nos corpos celestes. Pensam nos astros. Pensam nesses corpos celestes que se movimentam com tanta velocidade, que se movimentam com rapidez, mas contudo nunca desgastam, nunca estragam. Não tem ninguém para consertar os corpos celestes, porque a sabedoria de Deus fez isso tudo de tal modo que não estragasse. Esse nosso Deus, ele é sábio. O salmista usa isso para... O salmista usa isso para adorar o nome do Senhor, essa sabedoria. Ele diz que a sabedoria de Deus é infinita. Foi Ele quem criou o sol, a lua. O sol Ele criou para brilhar sobre as nossas vidas. Tudo que Deus criou, eu falo para vocês, Ele criou pensando na sua glória e no bem do homem. Pensa no sol. Qual a necessidade de Deus criar o sol? Tu não precisa do sol porque ele é a sua própria luz. O sol é por causa do homem, para o homem poder enxergar. Qual a necessidade de Deus criar o mar? A não ser para refletir a sua glória e para proporcionar prazer no homem, alegria no homem. Esse Deus abastece os astros que não param de girar. Ele não precisa que o homem veja isso. Ele faz isso sem o homem saber. Ele sustenta os planetas que nós nem conhecemos, pela sua sabedoria. Tudo que nós sabemos a respeito de sabedoria não chega nem um pingo comparado com aquela sabedoria que a Bíblia declara sobre o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo número 16, no verso 27, ele fala que a sabedoria é algo que pertence somente a Deus. Olha o que ele diz aqui, Romanos 16, 27. Os irmãos puderem acompanhar comigo. Eu vou ler, tá bom? Sim, a único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo diz que é o único Deus sábio. A sabedoria está tão ligada em Deus que o apóstolo Paulo declara que ele é o único que é sábio. Por dois motivos. Primeiro, a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria perfeita, porque ele tem um perfeito conhecimento de tudo, porque tudo pertence a ele. Ele diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não pode errar. E em segundo lugar, é porque a sabedoria de Deus, ela é imutável. Ela é perpétua. Ela dura para sempre. A sabedoria dos homens, os homens adquirem conhecimento hoje, amanhã crescem, envelhecem e deixam de ser sábios quando morrerem. Mas Deus não. Por Deus ser imutável, Ele nunca vai perder
o seu conhecimento, a sua sabedoria. Assim conforme Deus não envelhece, os homens perdem o conhecimento, a sabedoria quando envelhecem. Deus nunca vai perder essa sabedoria. Ela é extremamente perpétua. O homem, por causa do pecado, não consegue enxergar isso, não consegue se prostrar diante de Deus. Eles perdem tempo estudando coisas que não lhes tornam sábio e não conseguem ver a sabedoria do Senhor. Eles perdem tempo em estudar os astros que estão lá no além, mas não conseguem ver o pecado dos seus corações. Eles perdem tempo em estudar as grutas, as pedras, e não conseguem ver as pedras do pecado que está aqui em seus corações. Eles conseguem estudar como ir à lua, por exemplo, mas não conseguem ver que estão sendo levados para o inferno por causa do pecado. E os homens chamam isso de sabedoria. Mas isso não é sabedoria. O que adianta um homem estudar o caminho que leva para a lua, se não crer em Cristo? No final de tudo ele vai acabar indo para o inferno. Não podemos atribuir isso ou chamar isso de sabedoria. Não existe na cabeça do homem não existe sabedoria na cabeça de um homem que não tem Cristo, que não vê Cristo. O primeiro princípio da sabedoria é esse: é reconhecer aquele que é sábio, é saber enxergar a sabedoria de Deus em tudo. Então, eu posso dizer que esses homens, que eles têm uma sabedoria, como o Tiago diz, animal. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, no verso 15, ele diz que a sabedoria desse mundo é animal. Porque pensam comigo, os homens estudam a vida em outros planetas, mas eles próprios não valorizam a vida que está aqui, no planeta deles. Chegam a ser a favor de certos crimes que matam a vida, literalmente. E esses homens, eles serão punidos por isso, por não conseguir ver a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela não é apenas para ser estudada, conforme eu falei para você, é para ser adorada, é para ser glorificada, porque eu falei que Deus fez tudo com sabedoria, pensando na sua glória e no bem do homem. E pensem comigo como é que essa sabedoria desse mundo é realmente animal. Os homens que dizem que o homem veio do macaco, se você chamar um homem de macaco, ele é capaz de processar você. E se for negro, é capaz de chamar você de racista. Mas é alguém que crê na evolução, que diz que o homem veio do macaco. É algo que eu falo que é literalmente animal. Então, eles valorizam a lua, mas não conseguem valorizar aquele que criou isso tudo. Então, eles querem saber se existe vida nos outros planetas, mas não conseguem valorizar aquele que criou a vida. A vida que os homens precisam é Cristo. Somente Cristo. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela não consiste nos livros ou coisas semelhantes, porque não consiste em escrever livros e livros e livros. O primeiro sinal da sabedoria na vida do homem é ele escrever a lei de Deus em seu coração. Esse é o primeiro sinal da sabedoria. Ele se prostrar diante daquilo de tudo que Deus fez. É contemplar tudo que Deus fez. Então, quando a sabedoria divina entra na mente do homem, a primeira evidência é que o pecado sai pelo coração. Quando a sabedoria entra na mente, o pecado sai pelo coração. Isso é algo literal. Aquele que não abandonou o pecado pode ser chamado de tudo, menos de sábio. E nem sequer tem princípio de sabedoria, porque a Bíblia declara que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. O mínimo que esses homens têm é um monte de informações que só vale para esse mundo. Então, Spurgeon dizia que a sabedoria, ou melhor, o conhecimento não santificado é a principal arma de Satanás. E todo aquele que quiser ser sábio fora de Cristo, ou que não reconhecer essa glória na sabedoria de Deus, o único lugar que ele será sábio é no inferno, junto com os demônios. E pensam na sabedoria desse Deus, nessa misericórdia. A sabedoria de Deus, ela está juntamente com a sua misericórdia.
Porque pensam no bem que ele faz para o homem. Pensa em tudo. Tudo que nós vemos aqui, o ar que nós respiramos, a comida que nós comemos, isso não faz bem em Deus em nada, não aumenta em nada na glória de Deus. Nada. A saúde que você tem, o ar que você respira, é tudo pela misericórdia dele. Ele fez tudo de forma perfeita para você. Então, sem Cristo, conforme eu falei para vocês, o homem pode ser tudo, menos sábio. Pode ver tudo, menos a sabedoria divina desse Deus. E a Bíblia declara que a sabedoria de Deus, ela não é apenas um conjunto de informações que os homens têm. A sabedoria de Deus é Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 24, diz assim: Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Deus enviou a sua sabedoria ao mundo, para o mundo ver o que é sabedoria, mas o mundo não viu. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Paulo fala que ele é a sabedoria de Deus. Então, essa sabedoria aqui, meus irmãos, Deus o encarnou. Deus mostrou. Os homens estavam tão cegos que não conseguiram ver a sabedoria divina na natureza, em tudo que Deus criou. Então Deus enviou o seu Filho para mostrar isso para eles. E se um homem não tem visto Cristo, ele não tem visto nada de sábio. Absolutamente nada. E nós queremos ser sábios, ou que esse atributo de Deus de sabedoria, ele é um atributo comunicável aos homens. Os homens podem adquirir por meio de Cristo. E Calvino dizer o seguinte: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá que renunciar à sua própria sabedoria para pedir a sabedoria divina. Conforme eu falei para vocês, meus irmãos, esse é um atributo de Deus que é comunicável aos homens. Os homens que quiserem ter essa sabedoria em si, eles devem rejeitar aquilo que eles acham sábio. Porque, eu vou repetir, o primeiro sinal da sabedoria na mente do homem é o ódio pelo pecado. A primeira coisa que ele vai estudar é a palavra de Deus depois do seu coração. Não importa o que eles estudam, o sinal de sabedoria é esse: é estudar o coração, temer ao Senhor. E os homens, para mostrar que são sábios, conforme eu falei para vocês, escrevem um monte de livros, um monte de títulos, mas continuam cegos. O homem mais sábio que essa terra já teve não escreveu nenhum livro. Foi um carpinteiro. Ele foi a própria sabedoria de Deus. Havia mais sabedoria naquele homem do que em todos os doutores, do que em todos os mestres. Havia mais sabedoria naquele carpinteiro do que no mundo inteiro junto. E esse homem mostrou a sua sabedoria morrendo na cruz por nós, lavando os pés dos seus discípulos, servindo um homem. Essa foi forte. E quando perguntavam para ele sobre a sabedoria dele, ele falava assim: olha, no capítulo 6 de Marcos, ele começa a falar que os homens olhavam para ele e viam sabedoria. Os homens viam sabedoria em Cristo. Mas ele falou assim: essa sabedoria não é minha, é daquele que me enviou. Jesus estava na terra para mostrar a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Deus enviou o seu Filho na terra para mostrar a sua sabedoria. E nós conseguimos ver a sabedoria em Cristo, absolutamente em tudo. Olhem para Cristo e vocês verão a sabedoria. Creiam em Cristo, vivam para Ele, e as pessoas verão sabedoria em vocês, porque vocês terão a sabedoria de Deus em vocês. É impossível ser sábio fora de Cristo, é impossível ver sabedoria em alguma coisa fora de Cristo. Encontrem os homens vida em outros planetas, mas a única vida que eles precisam é a vida de Cristo para ser salvo. Fora disso, não importa o que eles descobrem em outros lugares, eles serão condenados. A vida que os homens precisam está em Cristo, porque a vida eterna é essa, que criam a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Isso é a vida eterna. Então, nós conseguimos olhar, conseguimos contemplar a sabedoria de Deus na salvação do homem. Olhem a salvação do homem, e vocês conseguirão ver a sabedoria de Deus. Como pode um homem que é pecador ser justificado por Deus? Como pode Deus ser justo e amor ao mesmo tempo? Como pode Deus exercer justiça e misericórdia ao mesmo tempo?
Isso tudo nós veremos em Cristo, por meio daquilo que ele fez. O homem merecia um castigo eterno. Ele merece um castigo eterno. E Deus enviou o seu Filho, que é eterno, para suportar esse castigo eterno para aqueles que querem nele. De modo que a punição eterna tivesse afastada dele. Conseguimos ver sabedoria absolutamente em Cristo em tudo. Às vezes nós lemos a Bíblia, aí no livro de Gênesis, nós vemos que Adão pecou, Adão caiu contra Deus, pensamos que Deus foi pouco sábio, pensamos que Deus planejou mal aquilo, não. A queda do homem só mostra o quanto Deus é sábio. A queda do homem mostra de uma forma absoluta a sabedoria de Deus. Conseguimos ver a sabedoria de Deus no Éden, no jardim, porque ao deixar o homem no jardim, ele mostrou que ele é infinitamente sábio. E pensam comigo, meus irmãos, ele permitiu que Adão caísse, ele permitiu que o homem caísse para elevar o homem em uma altura que o homem não tinha antes da queda. Ele permitiu que o homem caísse para mostrar seu poder, a sua glória, para mostrar para o homem que ele não é apenas o criador do homem, mas também ele é o Salvador. Olhem e contemplem a sabedoria de Deus, que o homem que foi humilhado no jardim foi exaltado no céu. Se o homem não tivesse pecado, ele estaria apenas no jardim. Mas hoje, o homem, nós seremos levados ao céu. E Deus tinha premeditado absolutamente tudo isso. Nós não conheceríamos que Cristo, nós não saberíamos muito sobre Cristo se não houvesse o pecado. Na queda, antes da queda, Deus era apenas o criador do homem. Depois da queda, Deus não foi apenas o criador. Cristo não foi apenas o criador do homem, mas Cristo foi o Salvador, o Redentor, o Santificador, o Justificador, o Fiador. Deus foi isso tudo. Conseguimos ver a sabedoria de Deus nisso. Isso só foi possível, Cristo só manifestou esses atributos depois da queda. O homem só tinha um Salvador. Mas pela sabedoria de Deus, que Deus queria mostrar ao homem, que ele permitiu isso. Estava tudo planejado pela mente do Eterno, que nós olhamos e nós pensamos assim: Deus falhou, Adão falhou, mas a salvação do homem não depende de Adão, mas de Cristo. O plano de Deus, ele é absolutamente infalível, é muito maior que o nosso. Aquele Adão que foi expulso do jardim, o homem que foi expulso do jardim, hoje, por meio de Cristo, ele foi aceito no céu, por causa da fé. Conseguimos ver isso na sabedoria divina. O apóstolo Paulo diz que Deus fez Cristo por nós. Sabedoria, justiça e redenção. Paulo escreve isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30. Isso tudo para mostrar o quanto ele é sábio. Deus não tinha dois planos para um homem, ele tinha só um. E aquele plano não falhou. Por ele ser infinitamente sábio, seu plano nunca vai falhar, nunca. Nós nos tornamos muito mais do que éramos antes da queda. Nós nos tornaremos muito mais do que éramos antes da queda. Nós seremos muito mais do que éramos antes da queda. Nós estaremos no céu com Cristo, com Ele, adorando Ele com os anjos. Conseguimos ver a sabedoria de Deus nisso tudo. Aquele que rebaixou o homem, aquele que humilhou o homem, que fez o homem cair por um tempo, não se compara nem um pouco, nem um pingo daquilo que o homem será no céu. Não se compara nada, absolutamente nada, com aquilo que o homem será. Então, a sabedoria de Deus, ela é predeterminativa. Deus é sábio e determina tudo o que pensa, tudo o que planeja, todos os seus planos, todos os planos de Deus, toda a sabedoria de Deus. A sabedoria arquiteta algo e o poder decreta que aquilo aconteça. Ele é sábio por causa disso. Então, meus irmãos, nós estamos na mão de um Deus sábio, que nunca vai falhar conosco. Ainda que nossos planos forem falhos, o dele será muito melhor. E por ele ser absolutamente perfeito, ele nunca vai se sujeitar aos nossos planos. Mesmo que nós tentamos fazer os nossos planos, nossos projetos, ele vai destruir tudo isso para fazer o dele.
porque o dele é infinitamente maior do que o nosso. Por isso que ele diz assim, você deve orar pedindo para que eu faça a minha vontade em você. Porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. O salmista diz, ele tem sabedoria infinita. E Jó declara o seguinte, se Deus perguntar 1000 coisas para o homem não terá respostas para apenas uma. Porque a sabedoria de Deus é infinita. 1000 coisas Deus pode perguntar ao homem, mas nada o homem tem poder para responder, ou sabedoria para responder. Isso deve nos fazer adorar ao Senhor. Absolutamente tudo reflete a sabedoria divina, tudo, o corpo. Quem pode explicar como é possível uma gravidez? Uma mulher que tem um bebê no seu ventre. Isso tudo, pela fé, nós conseguimos ver a sabedoria de Deus. Então, o que o telescópio é para o astrólogo, a fé é para o cristão. Com o telescópio cristão, o astrólogo consegue ver os astros que estão lá, nos lugares distantes, e com a fé o cristão consegue ver a sabedoria de Deus aqui. E os homens procuram ver as coisas que estão lá e não conseguem ver as coisas que Deus fez aqui na terra. E quando eu leio isso, eu falo, o apóstolo Tiago, ele está excelentissimamente certo. A sabedoria desse mundo é animal. É nada. E não rebaixaria a sabedoria atribuindo a homens que não conseguem ver a sabedoria de Deus. A sabedoria pertence a Deus. E todos aqueles que são cristãos devem buscar essa sabedoria. Esse é um atributo comunicável aos homens. O apóstolo Tiago declara que se alguém pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar. O primeiro princípio da sabedoria é afastar-se do mal. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a pensarem sobre isso e descansarem no Senhor. Nós servimos um Deus que tem um plano excelentissimamente bom para com todos nós. Nada foge dos seus decretos, nada. O plano dele é bom, santo, perfeito e agradável para nós. E todos os dias devemos olhar para a natureza, para o mundo, para a vida e adorar a sabedoria desse Deus. Você não está em perigo. Nada vai acontecer como se fosse um erro. Nada. Está tudo planejado por Deus. Está tudo na mente do Eterno. Não existe erro, não existe falha, não existe imprevistos na consciência de Deus. Ele sabe tudo sobre todos. Pensam em imaginar comigo algo, meus irmãos. Eu vou encerrar aqui. Quantos homens existem na face da terra? Pensa nesses homens. Pensa não apenas no que eles fazem, mas no que eles pensam. Deus conhece absolutamente tudo que os homens fazem e pensam de uma única vez. Esse Deus é um Deus que nós podemos confiar. Porque Ele sabe tudo. Filhos do Deus vivo, vocês podem descansar na sabedoria desse Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, que me levou a crer, eu mesmo tenho um plano perfeito para vocês na terra e vos levará para o céu. Amém, meus irmãos? Convido você a orar, a adorar esse